Os sertanejos invertiam toda a psicologia de guerra. Os reveses os enrijavam. A fome os robustecia. A derrota os empedernia. Quando a guerra terminou e que todo mundo viu que o perigo estava debelado e não havia nada, eles não tinham nem armas, as armas que eles tinham eram tomadas do exército, não é? Todo mundo ficou com um remorso terrível, achando que tinha cometido algum erro muito grave. De fato tinha, né? E eu penso que os Sertões veio suprir essa função de meia-culpa coletiva, né? que funciona até hoje, aliás. E naquele momento funcionou com muita oportunidade, vamos dizer assim. Por isso o livro foi bem recebido. E o autor ficou famoso da noite para o dia. Todo poder legítimo é emanação da onipotência eterna de Deus e está sujeito a uma regra divina, tanto na ordem temporal como na espiritual. De sorte que, obedecendo ao pontífice, ao príncipe, ao pai, a quem realmente é ministro de Deus para o bem, a Deus nós obedecemos. É evidente que a república permanece sobre o princípio falso e dele não se pode tirar a consequência legítima. Sustentar o contrário seria absurdo, espantoso e singularíssimo. Porque ainda que ela trouxesse o bem para o país, por si só é má, porque vai de encontro à vontade de Deus. Es la intransigencia moral, la perfecta coherencia entre fe y conducta, lo que lleva al conselleiro a rechazar la república. La única abstracción que el sertanero podía aceptar a partir de su experiencia del mundo era Dios. Y la única institución, la familia. Ambos estaban integrados a su vida. De ambos sacaba algún provecho. Y por eso Dios y familia son entidades igualmente sagradas e indesligables en los sermones del conselleiro. En la república, que se proclama laica, el conselleiro ve un impío desacato de Dios y una profanación del matrimonio. El razonamiento de este creyente, que no hace concesiones, es límpido e implacable. La república ha separado a la Iglesia del Estado, ha creado el matrimonio civil. Por lo tanto, es enemiga de Dios y de la familia y debe ser combatida. Canudos, em momento nenhum, põe em risco a República, porque seria difícil imaginar que os seguidores do conselheiro tivessem força suficiente para restaurar a monarquia e para derrubar a República. Mas, por outro lado, é certo que o exército brasileiro, para usar uma expressão bem popular, tomou uma surra enorme nas primeiras 3 expedições. E aí atacou com força total e dizimou o arraial de Canudos e todos os conselheiristas. Bom, isso de um lado, da questão objetiva. Agora, na questão, digamos assim, do ponto de vista do conselheiro a respeito da República. O conselheiro era contra a República. E ele era contra a República porque ele dizia que a República era infame e de uma coisa pecaminosa não podia surgir alguma coisa boa. A República quer acabar com a religião, esta obra-prima de Deus que há 19 séculos existe e que há de permanecer até o fim do mundo. Porque Deus protege a sua obra. Ela tem atravessado no meio das perseguições, mas sempre triunfando da impiedade. Por mais ignorante que seja o homem, conhece que é impotente o poder humano para acabar com a obra de Deus. Considerem, portanto, estas verdades que devem convencer aquele que concebeu a ideia de república.
que é impotente o poder humano para acabar com a religião. Por que o conselheiro era contra a República? E aí, o que eu digo no meu trabalho é que o conselheiro era contra a República porque ele era católico. Ou seja, ele estava seguindo a doutrina mais tradicional da Igreja. Então, vamos pensar um pouco como era a situação da Igreja Católica durante a colônia e depois durante o período imperial. O rei de Portugal tinha o direito do padroado. O que era o Instituto do Padroado? Era o seguinte: o Estado deveria sustentar a Igreja Católica, que era a religião oficial do Estado. Isso significava que cabia ao Estado pagar todos os padres, os bispos, cabia ao Estado manter a Igreja, cabia ao Estado manter a difusão da religião. E, ao mesmo tempo, o rei tinha o direito de nomear os bispos e de nomear os párocos e tinha o direito de aprovar ou não os documentos do Papa que circulariam em Portugal e nas suas colônias. Ora, logo depois da independência, o direito de padroado passa para o imperador do Brasil. Dom Pedro II, que não era um católico fervoroso, nunca... ele achava que a religião era alguma coisa importante, como um sustentáculo ideológico da monarquia, mas ele nunca teve um apreço muito grande pela difusão da religião. Então, logo no final do Império, o Brasil tinha pouquíssimas dioceses e poucas paróquias, mas apesar de tudo, o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Bom, quando a República é proclamada, um dos primeiros atos é a separação da Igreja e do Estado. Ora, o que fazem os bispos? Eles estão diante de uma situação consumada. Eles perceberam que não podiam se colocar contra a República. Então, eles escrevem uma carta pastoral, em 1890, dizendo que a Igreja Católica não se importava com a forma de governo, qualquer que fosse a forma de governo, qualquer que fosse o regime de governo, isso era indiferente para a Igreja Católica, desde que a Igreja Católica tivesse respeitado o direito de as pessoas praticarem a religião católica. El consejero practica la moral que predica, casi no come, no tiene sino la túnica y las sandalias que lleva puestas, prefiere dormir en el suelo antes que en hamacas o camastros, es casto. No es extraño que, puestos en la disyuntiva de elegir, los sertaneros decidieran que él era el vocero de Dios y no ciertos párrocos que conocían de ética menos inflexible. Vivia de esmolas, das quais recusava qualquer excesso, pedindo apenas o sustento de cada dia. Não aceitava leito algum, além de uma tábua lisa e, na falta desta, o chão duro. Assim vagou largo tempo, até aparecer nos sertões ao norte da Bahia. Já não seguia só. Encalçavam-no na rota desnorteadas os primeiros fiéis. Um dos adeptos carregava o templo único, então da religião minúscula e nascente, um oratório tosco de cedro, encerrando a imagem de Cristo. Assim apareceu Antônio Conselheiro em 1876. Já tinha grande renome. Él aglutinó una latente rebeldía fraguada por la frustración, el aislamiento, el primitivismo cultural y una visión integrista de la religión, pero también por una instintiva voluntad de defensa de lo propio, la tradición, las costumbres y las fantasías que mantienen ceñida a la tribu, y una generosa disposición de sacrificio por un oscuro ideal. A propriedade tornou-se uma forma exagerada de coletivismo tribal. A apropriação pessoal apenas dos objetos móveis e das casas, comunidade absoluta da terra, das pastagens, dos rebanhos
e dos escassos produtos das culturas cujos donos recebiam exígua parte. Os recém-chegados entregavam ao conselheiro 99% do que traziam, incluindo os santos destinados ao santuário comum. Reputavam-se felizes com a migalha restante. A elite pensante do Brasil queria se ver livre era da monarquia, da escravidão, da ignorância, da superstição e da religião. Porque a República separou a Igreja do Estado, que foi uma das razões que aborreceram Antônio Conselheiro. A República era laica e ateia. Não só o Euclides era, como todo mundo era também, tá certo? A vanguarda era. E isso, então, Canudos representava um retrocesso, mas brutal. Isso é que era, que ninguém queria reconhecer, que eles eram brasileiros, tá certo? Esses pobres diabos que eram supersticiosos, que só queriam ir para o céu, que viviam rezando, que eram analfabetos e eram monarquistas, tá certo? Então, isso aumentou, isso era uma espécie de retorno do recalcado que estava acontecendo em Canudos, na cabeça das pessoas. E foi o que deu suporte para as pessoas serem tão facilmente manipuladas, né? Eu gosto muito de lembrar um caso de um menino chamado Agostinho, um menino de 14 anos, que é preso e que o Euclides relata, onde era uma expedição, a sua prisão, em seu interrogatório, quando pergunta para o menino, mas como é que explica essa resistência? O que o conselheiro promete para vocês? E o menino responde, salvar a alma. Salvar a alma é a essência do cristianismo. Antes de fazer a minha despedida, peço perdão se nos conselhos vos tenho ofendido. Em algumas ocasiões, usei palavras excessivamente rígidas, repreendendo os vícios e movendo o coração ao santo temor e amor de Deus. Todavia, não concebam que eu nutrisse o mínimo desejo de macular vossa reputação. Sim, o desejo que tenho de vossa salvação, que fala mais alto do que tudo, me forçou a proceder daquela maneira. Se, porém, se acham ressentidos de mim, peço que me perdoem, pelo amor de Deus. A despedida que aparece no manuscrito é o último sermão. É possível que o conselheiro tenha escrito exatamente prevendo a derrota ou prevendo a sua morte. É chegado o momento de me despedir de vós. Que pena. Que sentimento tão vivo ocasiona esta despedida em minha alma, à vista de modo benévolo, generoso e caridoso com que me tendes tratado, penhorando-me assim bastantemente. São estes os testemunhos que me fazem compreender quanto domina em vossos corações tão belo sentimento. Adeus, povo. Adeus, aves. Adeus, árvores. Adeus, campos. Aceitai a minha despedida, que bem demonstra as gratas recordações que levo de vós, que jamais se apagarão da lembrança deste peregrino. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores. No dia 6, acabaram de o destruir, desmanchando-lhe as casas, 5.200, cuidadosamente contadas. Os últimos capítulos dos Sertões são extraordinários porque vamos dizer, a barbárie já está relativizada. Quer dizer, a barbárie não pertence ao messianismo, né? A brutalidade do conselheiro e seus adeptos, né? A barbárie está no exército republicano, né? Na matança, no verdadeiro genocídio que foi a Batalha de Canudos. Canudos arrasou-se, mas não é no arrasamento de Canudos que se acha o nosso maior proveito moral. Suprimiram uma colônia de miseráveis, mas não tocaram na miséria que a produziu. A miséria é a ignorância.
o estado rudimentar, o abandono moral dessas populações, sem escolas, sem cultura cristã, sem vias férreas, sem comércio com o mundo civilizado. Os jagunços são as vítimas da situação embrionária de uma sociedade enquistada na rusticidade colonial. Os vencedores mostraram a sua inferioridade e o seu despeito, assassinando os vencidos. O petróleo e a faca exterminaram num queimadeiro monstruoso e numa degola inaudita centenas de prisioneiros, velhos, mulheres e crianças. Nunca houve desonra mais inútil e barbárie mais bestial.